Agora escute-me. O quinto clamor que eu quero falar-vos nesta noite, isso aqui é forte demais. É o clamor que vem dos povos não alcançados. Diga comigo, povos não alcançados. Agora bata no peito e diga: tarefa minha. Diga: dever meu. Escute-me. A nossa população mundial hoje não tem totalmente 7 bilhões de pessoas, mas estamos chegando lá. Quase 7 bilhões de pessoas. Estamos chegando lá, na casa dos 7 bilhões de pessoas. Nós temos em todo o mundo, é uma mensagem de conscientização. Não estou preocupado se você vai explodir, se você vai gritar e pular aí no banco. Eu quero conscientizá-lo nesta noite. Existem no mundo 1.739 etnias, ou seja, grupos raciais, grupos culturais diferenciados. O número total de cristãos existentes no mundo soma 2 bilhões de pessoas. Isso inclui os nominais, aqueles que se dizem ser, mas na verdade não são. 2 bilhões de pessoas já ouviram falar de Jesus pelo menos uma vez na vida. Diga comigo, pelo menos uma vez. 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Tem ideia do que é isso? Olha para o seu irmão e diga: irmão, são 2 bilhões de pessoas. Mas você disse sair tão desanimado, eu não entendi isso não. Diga para ele, é porque pesou na alma, né? Diga para o seu irmão, diga: são 2 bilhões de pessoas. Nunca ouviram falar de Jesus. Isso é um desafio para nós. Eu quero aqui traçar o perfil de alguns povos não alcançados. Eu quero começar pela janela 1040. Quantos aqui já ouviram falar da janela 1040? Levante a mão. Os missionários conhecem. Isso aqui é a minha paixão. Eu falava ontem com o pastor Galvão, tivemos o tempo de um bom diálogo. Eu tenho paixão pela obra missionária. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou estar no continente africano fazendo um grande trabalho para Deus. Está na minha alma. Alguém poderia me perguntar: por que não a Europa? Já tive a oportunidade de ir para lá de mudança e me implantar lá. Tenho amigos na Europa. Por que não os Estados Unidos da América, onde o dólar corre solto? Minha paixão é o continente africano. Isso é visão missionária. Escute. A janela 1040, para quem não sabe, é uma região geográfica. Olha aqui para mim, não perca a sua atenção. A janela 1040 é uma região geográfica que se estende desde o oeste da África até o oeste da Ásia. É comparada a uma janela retangular, estando entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Agora escute, o que existe nessa região? Nessa região está 66% da população mundial. A mesma ocupa 33% da área geográfica do planeta. Nesta grande região existem 3 grandes poderosas religiões. O hinduísmo, com aproximadamente 700 milhões de seguidores. O islamismo, por sinal, a religião que mais cresce no mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. E o budismo, que soma também aproximadamente 1 bilhão de adeptos. 37 dos 50 países menos alcançados estão nessa região. 82% dos mais pobres do planeta estão também nessa área geográfica. Agora escute, neste local existe aproximadamente 3 bilhões
é 500 milhões de pessoas, e a maioria não alcançada pela palavra salvadora do Evangelho. Agora pasme-se, dentre todos os missionários que existem no mundo, apenas 13% estão atuando nessa região. A janela 1040 é um desafio para nós nesta noite. E alguém pode me dizer: pregador, você tem ideia do que você está dizendo? A janela 1040 pega parte da Ásia, pega parte da Europa, parte do continente africano. Ela é denominada o cinturão de resistência. Envolve os países onde existe a maior resistência à pregação do Evangelho, como é o exemplo da Indonésia, onde ainda se matam cristãos, como é o exemplo dos países árabes, onde o Alcorão é o livro maior e Maomé é denominado o último e maior profeta, e o Deus Supremo é Alá, e o Messias não é bem-vindo. E você pode me dizer: pregador, você tem ideia do que você está dizendo? Você está me convocando para que eu me ofereça em sacrifício de um trabalho desses? Escute-me, eu não sei como você pode receber esta mensagem nesta noite. Deus precisa de missionários para essa última hora. É tarefa suprema da igreja ganhar almas. Há um clamor que vem dos povos não alcançados. Deus precisa de você. Eu sinto pelo Espírito que enquanto eu estou pregando aqui, pastor Criseu, Deus está plantando países no coração de irmãos que estão me ouvindo. Lá no Riachessia, Calaia, Raduí, Tecalá, Nuria, Releve, Raico. Chorela, Sedui, Calabaturi, Terele, Rabacarabachia. Atenda a voz do Espírito. Aproveite o ensejo. Essa igreja é blindada por um forte departamento missionário. Assembleia de Deus de Madureira, que fiquei maravilhado, tem um forte departamento missionário. Não perca tempo, invista na sua chamada. Deus tem algo grande para a sua vida. Vamos arrebatar almas para o reino de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite? Glorifique a Ele. Agora escute, vamos falar um pouco do nosso Brasil. Povos não alcançados, os nossos indígenas. Indígenas, pregador, sim. Para quem não sabe, os nossos povos indígenas somam hoje aproximadamente 250 mil indígenas e são um desafio para a evangelização nacional. Esses se dividem em 221 grupos étnicos ou culturais. E entre esses 221 grupos étnicos e culturais existem aproximadamente 185 dialetos. O que é um dialeto? É uma outra língua, a língua alternativa existente dentro de um país. O que significa isso? Um desafio para nós. Para chegarmos até eles, teremos que entender a sua cultura, o seu dialeto. Existem as barreiras impostas pelo governo, é evidente, mas existem as brechas que Deus abre, e nessas brechas nós podemos chegar lá. Há alguém apaixonado por indígenas nesta noite? Há alguém que deseja entender a cultura indígena de nosso povo, de nossos povos indígenas? Há alguém que deseja estudar os seus dialetos para ganhar indígenas para o reino de Deus?